em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Os que vieram rezar pelos seus familiares falecidos, nossas sinceras condolências. Nas quartas-feiras usamos este espaço da homilia para aprofundarmos algum tema de catequese, para conhecermos melhor a nossa fé e, conhecendo-a melhor, possamos amá-la com mais profundidade. Em vista da memória da Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, que celebraremos na quarta que vem, temos feito nas últimas quartas catequeses que dizem respeito à nossa fé em relação aos dogmas marianos, que tem profundo sentido cristológico também. Ouvimos hoje na primeira leitura, na leitura dos Atos dos Apóstolos, o início da narração do primeiro concílio da história, a primeira vez que os apóstolos se reuniram para discutir algum assunto e definir a questão em pauta do primeiro concílio, assim chamado Concílio de Jerusalém, era que aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo achavam que também os pagãos, ao se converterem para o cristianismo, precisavam antes fazer-se judeus para depois serem cristãos, os assim chamados judaizantes, cristãos judaizantes. Enfim, o desenrolar da história continua na leitura de amanhã, não vou antecipar. Mas sempre que alguma questão precisa ser definida na igreja, uma questão que diga respeito à vivência da fé, aos conteúdos da fé, já desde o tempo apostólico é tradição que os sucessores dos apóstolos se reúnam, discutam a questão, guiados pelo Espírito Santo, e cheguem a uma definição. Assim se deu com o tema da catequese de hoje, que é o maior título de Nossa Senhora. Muito maior em importância e profundidade do que quaisquer outros títulos, do que Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A primeira definição relativa a Nossa Senhora e ao Nosso Senhor atribuiu a Nossa Senhora no Concílio de Éfeso, no ano 431, o título de Theotokos, Mãe de Deus. Não à toa, o primeiro dia do ano civil é consagrado pela Igreja à Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, o maior título de Maria. Infelizmente, nem sempre dedicamos o tempo necessário para meditar na profundidade deste título e o que ele representa para a nossa vida de fé.
não é apenas mais um título de Nossa Senhora. Nós veremos na catequese da semana que vem, estudaremos a questão das aparições de Nossa Senhora. Em quais acreditar, até que ponto acreditar, por que acreditar e se somos obrigados ou não a acreditar. Nossa Senhora tem títulos que são oriundos de lugares onde ela apareceu, Lourdes e Fátima. Nossa Senhora tem títulos atribuídos a lugares onde surgiram devoções mais profundas de Nossa Senhora, como é o caso de Nossa Senhora de Schanstatt, onde foi achada uma imagem de Nossa Senhora da Conceição em Aparecida, em São Paulo. Apareceu a imagem, não a Virgem Maria, mas a imagem de madeira de Nossa Senhora da Conceição. Temos títulos atribuídos a Nossa Senhora que dizem respeito a milagres alcançados, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora do Bom Parto. Mas o título Mãe de Deus não é mais um título que esteja no nível destes. É um título de profundo sentido teológico e espiritual que nos diz muito a respeito da fé em Jesus Cristo. Portanto, de Nossa Senhora é o título mais cristológico que existe. Já veremos por quê. Para começar, por que chamá-la de Mãe de Deus? Ela não é criatura de Deus? Claro está que é criatura. Vimos isso na semana passada, quando meditamos no tema da Imaculada Conceição de Maria. Não vamos repetir tudo de novo. Mas, para entender por que atribuir a Nossa Senhora o título de Mãe de Deus, comecemos por nós mesmos. Todos aqui fomos gerados no ventre de nossas mães. Creio que ninguém aqui pense ter trazido por uma cegonha ou ter sido encontrado num pé de repolho, como às vezes se diz para as crianças. Ora, no momento da nossa concepção, Deus infundiu em nós uma alma imortal. Esta não é obra nem do Pai, nem da Mãe, mas obra de Deus. Agora, a pessoa que nossa mãe gerou, nós, em cuja realidade estão intrinsecamente ligados corpo e alma, não significa, não nos permite dizer que nossa mãe gerou a carne que em nós há e que a alma não tenha sido fruto também do ventre da mãe, porque ambos, no momento em que houve a infusão da alma no corpo recém-concebido, a alma criada única e por Deus irrepetivelmente por Deus para cada pessoa, esta pessoa que foi gerada no ventre da mãe foi gerada nesta unidade de corpo e alma. Portanto, o Jacques gerado dentro do ventre da Dona Maria Inês, com seu corpo e alma, foi um Jacques integral. Não que minha mãe tivesse gerado uma massa de carne e que depois, num dado momento, durante a gestação ou depois do nascimento, Deus ali tivesse infundido uma alma, até porque Santo Tomás diz que a alma é o que dá forma ao corpo. Não seria um corpo senão um corpo de pessoa humana se não tivesse alma. Mas bem sabemos que a minha mãe não gerou, não me deu por ela, pelos seus méritos, a alma. Esta foi dada por Deus. Mas a minha mãe é minha mãe no sentido pleno da palavra. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tendo sido gerado no ventre da Virgem Maria, bem sabemos, não é preciso maiores luzes na inteligência para sabermos que a pessoa de Jesus Cristo, na qual se dá uma união profunda entre humanidade e divindade, união indissolúvel, teologicamente chamamos de união hipostática. A pessoa de Jesus Cristo
verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que foi gerado no ventre da Virgem Maria, desde o momento da concepção pela obra do Espírito Santo, sempre foi verdadeiramente homem, sempre foi verdadeiramente Deus, mesmo que a divindade desta pessoa não tenha sido transmitida por Maria, mesmo que a humanidade tenha sido gerada por Maria e a carne, aquela que Jesus disse, toquem aqui, sou eu, vejam, a minha carne são meus ossos, esta não foi infusa no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, não apareceu lá como por um passe de mágica, foi gerado por Maria com os nutrientes que o seu corpo de mãe deu àquela criança. Mas esta criança que nasceu da bem-aventurada Virgem Maria, que aqui nesta paróquia temos como padroeiro um menino Deus, é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, gerado antes de todos os séculos, como dizemos no credo niceno-constantinopolitano, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Esta segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existe desde sempre e para sempre, no tempo, foi gerado dentro do ventre da Virgem Maria. Então, esta pessoa gerada dentro do ventre de Maria, desde o momento da concepção, sempre foi Deus. Daí dizermos que Maria é mãe de uma pessoa que é verdadeiro homem, que é verdadeiro Deus. Mãe de Deus. O que não significa dizer que Maria gerou em Cristo a divindade. Não sei se me faço compreender. Mas por que este é um título importantíssimo do ponto de vista cristológico? Porque existiam, até o século V, quando se deu, enfim, uma definição dogmática a este respeito, para que acabassem as discussões e as dúvidas na cabeça dos fiéis. Existiam aqueles que defendiam que Jesus era Deus que assumiu uma aparência de homem. Outros que defendiam que Jesus não era da mesma natureza de Deus. Era um homem especial, um homem com grandes virtudes, mas não da mesma natureza de Deus. Ora, se fosse apenas aparência de homem, não teria por que fazer a encenação da Santa Cruz. Sim, porque daí a crucificação não passaria de encenação. Poderia ter redimido a humanidade com o estalar de dedos, com uma varinha mágica, com uma fórmula, com um abracadabra, sei lá. Mas aquilo que foi assumido foi redimido, dizem os santos padres. A humanidade integralmente assumida, esta foi redimida. Portanto, verdadeiro homem, sim. Outros defendiam que Jesus não era verdadeiro Deus. Se de fato aquela criança nascida do ventre da Virgem Maria não fosse Deus, não teria poder nenhum de redenção. Seria, quando muito, uma causa exemplar, um exemplo bonito de heroísmo a ser seguido, mas não causa eficiente da redenção. Portanto, atribuir a Maria o título de Theotokos, Mãe de Deus, significa dizer que aquele que foi gerado no ventre da Virgem Maria é verdadeiro homem, por isso redimiu a humanidade integralmente, é verdadeiro Deus, por isso tem poder de redenção e pode aplicar os seus méritos a esta humanidade que ele assumiu e redimiu. É um título muito bonito. Ainda que algumas confissões religiosas de hoje neguem este título de Nossa Senhora e por isso não aceitam a oração da Ave Maria, especialmente a segunda parte, porque a primeira parte não aceitam por bobagem, o que está no Evangelho, é a saudação do anjo a Maria. A segunda parte, que foi acrescentada justamente depois deste concílio de Éfeso, proclamando Nossa Senhora como Mãe de Deus, já alguns pais da Reforma, como Lutero e Calvino, não tinham dificuldade nenhuma de aceitar. Lutero dizia
Quem são todas as mulheres, servos, senhores, príncipes, reis, monarcas da terra, comparados com a Virgem Maria, que, nascida de descendência real, descendente do rei Davi, é, além disso, mãe de Deus, a mulher mais sublime da terra? Ela é, na cristandade inteira, o mais nobre tesouro depois de Cristo, a quem nunca poderemos exaltar o suficiente, a mais nobre imperatriz e rainha, exaltada e bendita acima de toda a nobreza, com sabedoria e santidade. E ainda dizia Lutero: não há honra nem beatitude que se aproxime sequer por sua elevação da incomparável prerrogativa, superior a todas as outras, de ser a única pessoa humana que teve um filho em comum com o Pai Celeste. E Calvino dizia: não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para Mãe de Deus. Isso dizem os fundadores do protestantismo. E eu conheço padre católico que não reza Ave Maria porque não aceita chamar Maria de Mãe de Deus. Quando o Santo Padre, nosso Papa Emérito, Bento XVI, proclamou o ano da fé e suplicou ao povo de Deus que conhecesse melhor a sua fé, não o fez por acaso. A ignorância religiosa é muito grande em meio ao povo de Deus e não poucas vezes mesmo entre o clero. Hoje louvamos e bendizemos a Deus por termos esta oportunidade de reconhecer o porquê chamamos Maria de Mãe de Deus. Deste reconhecimento dependem grandes coisas. Pelo mínimo, reconhecer a redenção operada por Cristo, reconhecer a sua santíssima humanidade, reconhecer a sua divindade e, por consequência, a autoridade moral que tem esta mãe diante de tão excelso filho. Que Santa Maria, Mãe de Deus, interceda sempre por nós, rogue sempre por nós, agora, no dia de hoje, e como advogada, também na hora de nossa morte.